Bom dia, aula de recuperação. Vamos aqui continuar estudando sobre sujeito e predicado. Abram o livro de vocês lá na página 266 para acompanhar a leitura, certo? Sujeito e predicado. As Meninas é de Cecília Meirelles, é um poema, certo? Arabella abria a janela, Carolina erguia a cortina e a Maria olhava e sorria. Bom dia. Uma frase apresenta basicamente dois elementos: sujeito e predicado. Carolina erguia a cortina. Carolina, sujeito, erguia a cortina, predicado. Sujeito é o termo sobre o qual se declara algo, predicado, tudo que se declara a respeito do sujeito. Então, vamos aqui entender, tá certo? Essa parte da explicação de vocês. Nós temos aí um poema, certo? E esse poema está servindo como base de exemplo para nós estudarmos sobre um novo tema, no caso que é sujeito e predicado, tá certo? Então vamos lá. O que é o sujeito em uma frase? Sujeito é algo ou alguém sobre quem se fala alguma coisa. Como assim, tia? Por exemplo, quando eu pego aqui a frase do poema na página 266. Arabella abria a janela. Sobre quem é que nós estamos falando nessa frase? Sobre a Arabella. A Arabella é o nosso sujeito. O que é que a Arabella fazia? Abria a janela. É o nosso predicado. Então, o sujeito é algo ou alguém sobre quem se fala algo e o predicado é tudo que se fala sobre aquela pessoa, sobre aquele objeto. Por exemplo, esta blusa é azul. O que é azul? A blusa. Então, a blusa é o sujeito, é azul, é o predicado, certo? Deixa eu dar um exemplo aqui prático para vocês. A tampa dessa caneta é rosa. E aí, sobre o que é que nós estamos falando? Sobre a tampa da caneta. A tampa da caneta é o sujeito. É rosa, é o predicado, é a característica dessa tampa, tá certo? Então, gente, é isso, tá? O sujeito é sobre quem se fala, quem se declara algo. O predicado é o que se declara sobre aquele algo, sobre aquele alguém. Aí vamos aqui na página 287 e nós temos outros exemplos, tá certo? Para isto. Na página 267, vocês vão ver que existe aí vários tipos de sujeito. No livro de vocês vem falando de 4 tipos, certo? Mas, na verdade, são 5 tipos, que vocês só vão estudar o último tipo lá no 5º ano. Mas a gente vai agora ver que tipos são esses, certo? Porque na provinha de vocês vai cair lá. O sujeito da frase tal é de que tipo? Então, é importante vocês saberem todos os tipos de sujeito que existem, certo? Entendido que o sujeito é algo ou alguém sobre quem se fala alguma coisa e o predicado é o que se fala sobre aquela pessoa, aquela coisa, certo? Nós vamos agora ver os tipos de sujeito que existem, certo? Existem 4 tipos de sujeito. O primeiro, e o mais, como o próprio nome já diz, simples, né, mais fácil de todos, é o que nós chamamos de sujeito simples, tá bom? O que é que nós chamamos de sujeito simples? O sujeito será simples quando for formado por apenas o núcleo ou a parte principal. Então, vamos lá. Como assim, um núcleo? Quando eu estiver falando apenas de uma coisa. Aí, o exemplo que ele traz aí é a Arabella abriu a janela.
Nesse texto aí, nessa frase, nesse contexto, o sujeito é Arabella. E se eu pedir para você dizer qual tipo de sujeito, você vai me dizer o quê? Que é um sujeito simples. Por que sujeito simples? Porque só estou falando de uma coisa, só tem um núcleo, que é Arabella. Se fosse falando de mais de uma pessoa, de mais de um objeto, já teria outro nome, tá certo? Então, sujeito simples, certo? Quando só tem um núcleo. No caso aí, o núcleo é Arabella, ok? Depois eu tenho aqui sujeito composto. O sujeito será composto quando for formado por dois ou mais núcleos. Exemplo: Arabella e Carolina abriam a janela. Eu tenho aí, nessa frase, né? Eu estou falando de quem nessa frase? De Arabella e Carolina, certo? Estou falando de duas pessoas. Se eu estou falando de duas pessoas, o sujeito não pode ser simples. Por quê? Porque tem mais de um núcleo na minha frase. Se fosse só Arabella ou eu estivesse falando só de Carolina, seria simples. Mas eu estou dizendo Arabella e Carolina. Se fosse Arabella, Carolina e Ana, continuaria composto. Composto é quando você fala de dois, certo? Termos, ou mais, ou seja, quando tem dois núcleos na minha oração, ou mais. Se eu digo a caneta, a borracha, a garrafa e o lápis são meus. Todos esses itens que eu falei são parte do sujeito composto, tá bom? Então, se tiver dois ou mais núcleo de sujeito, nós vamos chamar ele de sujeito composto. Beleza? Aí nós temos aí, além do sujeito simples, do sujeito composto, o sujeito desinencial ou oculto. O sujeito desinencial ou oculto é a mesma coisa, tá bom? Só muda o nome, né? Ou a gente vai chamá-lo de desinencial, ou a gente vai chamá-lo de oculto. Eu prefiro chamá-lo de oculto, certo? Porque tem tudo a ver com, com, com esse tipo de sujeito. Por que que ele é oculto? Vamos ver. O sujeito é chamado de desinencial ou oculto quando não está escrito no texto, mas é reconhecido pela terminação do verbo ao qual se associa. Exemplo: comeu todo o bolo da festa. Quem comeu todo o bolo da festa? Ele. Ele comeu todo o bolo da festa, certo? Não está escrito aí que é ele, mas nós sabemos que é ele. Se essa frase fosse, por exemplo, assim: comi todo o bolo da festa. Comi. Quem foi que comeu? A gente sabe pelo verbo. Eu comi todo o bolo da festa. Esse eu vai ser o sujeito oculto, tá certo? Eu vai ser o sujeito oculto. Por quê? Porque eu sei que é eu, que o sujeito sou eu, porém ele não está escrito na frase, ok? Esse é o sujeito oculto. Por exemplo, vamos à praia. Sujeito. Quem vai à praia? Nós vamos à praia. Então, nós sabemos que o sujeito é nós, mas ele não está escrito na frase, tá certo? Aí nós temos aí também o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, quando não puder ser especificado pelo verbo da frase. Exemplo: comentaram sobre o filme. Eu sei que alguém comentou sobre o filme. Mas eu sei quem foi que comentou sobre o filme? Não, né? Então eu sei que comentaram, alguém comentou. Quem foi que comentou? Não sabe-se. Então a gente chama esse sujeito de sujeito indeterminado, tá bom? Então nós temos aí o sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial ou oculto e o sujeito indeterminado. Então, esses quatro tipos de sujeito eu vou mostrar para vocês aqui na tela, que existem, tá certo? Esses quatro tipos. Eu vou apresentar a tela para vocês.
Vocês vão copiar esses exemplos no caderno, certo? E daqui a pouco eu vou fazer a correção. Vamos aqui. Primeiro, né, eu tenho aqui sujeito, predicado e alguns exemplos. E depois eu tenho uma questão de atividade de fixação, certo? Esses exemplos que eu trouxe, vocês vão primeiro fazê-lo e depois a gente vai fazer a atividade. Vamos lá. Primeiro exemplo. Sônia adora livros de aventura. Qual é o sujeito dessa frase? Sônia adora livros de aventura. Vamos lá. Sujeito, Sônia. Sujeito, simples. Carla e Hélio são amigos inseparáveis. Quem são aí o sujeito dessa frase? A Carla e o Hélio. Então, eu tenho dois núcleos, Carla e Hélio. Então, meu sujeito vai ser composto. Depois daí da Carla e do Hélio, nós temos outra frase. Fui embora cedo. Quem foi embora cedo? Eu fui embora cedo. Então, não está escrito aí o eu, mas nós sabemos que o sujeito é eu. Então, por isso, nós chamamos de sujeito oculto. Eu fui embora cedo, mas a gente não coloca aí que o sujeito é, né? É simples, a gente coloca que o sujeito é oculto, porque o eu não está escrito na frase. Próxima frase. Roubaram uma loja de calçados. Quem é que roubou uma loja de calçados? A gente não sabe. Nós sabemos que roubaram, mas não sabemos quem foi. Por isso a gente chama isso aí de sujeito indeterminado, porque não sabe-se quem foi. Tá certo? Agora, eu vou colocar aqui essa atividade de fixação. Vocês vão copiá-la, vocês podem usar o tempo que precisar. Só pausar o vídeo e copiar a questão. E daqui a alguns minutos eu vou fazer a correção com vocês.
Pronto, se vocês não copiaram ainda, vocês vão dar pausa nesse vídeo, tá certo? Porque eu vou começar a correção. Aí só é interessante vocês irem para a correção quando vocês já tiverem tentado fazer a atividade sozinhos, certo? Vamos lá. Vamos lá. Atividade de fixação. Destaque o sujeito das frases e classifique-os. A mãe carrega o bebê nos braços. Qual é aqui o sujeito? A mãe. A mãe carrega o bebê nos braços. Qual é o sujeito aqui? Sujeito o quê? Sujeito simples. Ok? Então, mãe, sujeito simples, porque nós temos apenas um sujeito, que é mãe. Aqui, você e João são amigos? A pergunta é para quem? Para você e para João. Então, você e João, nós temos aqui dois núcleos, você e João. Quando nós temos dois núcleos, a gente chama de quê? De sujeito o quê? Sujeito composto. Próxima. Vera pegou conchinhas no mar. De quem é que nós estamos falando aqui? De Vera, certo? Vera, sujeito simples. Próxima. Os fregueses estavam no restaurante. De quem é que a frase está falando aqui? Dos fregueses, né? Então, só tem um núcleo, que é fregueses. Então, a gente vai chamar de sujeito simples. Próximo. A menina comeu as frutas da cesta. Sujeito, a menina, né? O núcleo do sujeito é menina. Então, nós temos apenas o núcleo. A gente vai chamar esse sujeito aqui também de sujeito sim. Próxima. As pessoas compraram revistas. De quem é que essa frase está falando? Das pessoas, né? O núcleo é. O sujeito é as pessoas, mas o núcleo é pessoas. Então, nós temos aqui um outro caso também de sujeito simples. O mar fica atrás da montanha. De quem é que nós estamos falando aqui? Do mar, né? Então, sujeito simples também. Comeram o bolo da vovó. Nessa frase, tem como a gente saber quem é o sujeito? Alguém comeu, mas não sabe-se quem, né? Então, não tem como saber. É o sujeito que a gente chama de indeterminado. Indeterminado. Fui à festa de Maria. A gente sabe quem é o sujeito? Fui à festa de Maria. Eu fui à festa de Maria, mas não está escrito aí o eu. Então, a gente chama esse sujeito aí de sujeito oculto ou desinicial. Sujeito oculto.
E a próxima, Raul e Carol nasceram em Fortaleza. Quais são os sujeitos? Raul e Carol. Se são dois, a gente vai chamar esse sujeito aqui de sujeito simples? Não, né? Sujeito composto, que são dois núcleos, certo? Então, essa é a correção, né, da atividade, certo? E é isto, pessoal. Amanhã a gente vai ter a nossa última aula de revisão e vai ser uma aula só de atividades, já que o conteúdo já foi totalmente explicado nessas 3 aulas. Desejo a vocês um ótimo dia. Cuidem-se, fiquem com Deus. Tchau, tchau.